Confira estes comentários feitos por um historiador bíblico do Rio Grande do Norte no debate sobre o tema predestinação e o rei Salomão, e as afirmações sobre as inspirações do Velho Testamento atribuídas a demônios. Olha, o erro do ensinamento da predestinação, essa predestinação que é ensinada pela cristandade desde a época da Reforma, é o seguinte: eu sempre bato nessa tecla. Predestinação não tem nada a ver com salvação. Aliás, toda vez que se fala em predestinação da Bíblia, nem de perto nem de longe se fala no tema salvação. Quando você vai associar o assunto predestinação ao que tem escrito no Novo Testamento, você logo vai cair de dentro do tema o quê? Dois temas: filiação e justificação. Ou seja, justificação e salvação são dois temas completamente diferentes. Filiação, mais diferente ainda. Entendeu? Então, quer dizer, meu amigo, porque enquanto vocês ficarem discutindo que predestinação tem a ver com salvação, vocês vão ficar feito uma barata tonta, sabe? Discutindo o dia todinho sem chegar a nenhum ponto. E tem outro assunto na Bíblia que também é bem próximo à predestinação, chamado presciência. Pedro fala em presciência. E de novo, você não encontra ali nem de perto a palavra salvação. Gente, pelo amor de Deus, é tão fácil esses assuntos. Quando você vai em Romanos, você vai para Pedro, você vai em Efésios, você encontra o mesmo tema. E ficarem feitos uns abestalhados, batendo sobre o mesmo assunto o tempo todo. Quer dizer, no mínimo vai se pensar que esse povo... Sabe o que a gente pensa? É que quem vive batendo nessa mesma tecla não sabe nada do assunto salvação. E muito menos tem certeza da salvação. Entendeu? E pior ainda, não sabe qual foi o motivo da pregação sobre a graça. Não entende isso, entendeu? É uma coisa impressionante. Outra coisa que tem que se entender sobre esse assunto é o seguinte: porque quem vai por essa linha é uma linha esotérica, entendeu? Esoterismo que vai com cabala, que passa por ensinamento de esoterismo de um cara chamado Eliphas Levi, entendeu? Que vai pelo estudo do pentagrama de Salomão, entendeu? Tem alguma coisa a ver com bruxaria, entendeu? Que mistura gnosticismo, cabala cristã, cabala judaica, entendeu? E por aí vai, amigos, entendeu? E você tem que ser coerente, entendeu? Dos assuntos. Olha, e sobre a história de Salomão, a segunda, quando Deus ele visita Salomão, ele disse a Salomão: olha, Salomão, eu vou lhe dar sabedoria, eu vou lhe dar sagacidade, porque é o mínimo que você precisa para saber governar um povo. Mas eu vou lhe dar o que você não pediu. Vai ser o quê? Riquezas, glória, como nenhuma outra potestade teve na realeza de Israel, nem seu pai. Então quer dizer que foram as riquezas mais que um teste que Salomão não passou do que propriamente uma bênção. Porque toda a desgraça de Salomão foi as riquezas, tanto que lá em Eclesiastes ele cita que foi tudo ao belo teor do vento, ao belo compasso do vento, entendeu? Foi tudo vaidade, tudo ilusão. Construiu tudo, no final da vida estava deprimido. Um velho deprimido, broxa, cheio de doença venérea, entendeu? Agora quando a pessoa entra nesse, não, Salomão, ele não era salvo, não sei o quê. Pelo amor de Deus, naquela época não existia nem
essa menção doutrinária de salvação não existia. Salvação é a doutrina cristã. E outra coisa, não é uma doutrina eterna, foi uma doutrina temporal. Entendeu? Não foi nem para a nação israelita, porque Israel ela tá bem afastada desse assunto de salvação. Ali é outro terreno, não tem nada a ver, entendeu? Aí a pessoa vai conciliar. Ah, não, porque Salomão, se ele adorou outros deuses, não estava salvo e nunca foi salvo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O povo mistura tudo, gente. E tem outro assunto. Uma vez, voltando a falar desse assunto de salvação, uma vez um cara, ele pelo amor de Deus, não existe salvação no Antigo Testamento? Não, não existe. Mas a doutrina é tanto isso aqui, rapaz, olha, uma coisa é você discutir salvação. O povo de Israel, ele não estava precisando de salvação, ele precisava de libertação, que vivia sobre o jugo de outras nações. A verdade foi essa. Entendeu? Aí passou a escravidão no Egito, passou pela deportação para Nínive, passou pelo exílio da Babilônia, passou pela dominação grega, passou pela dominação romana. Então, esse povo estava precisando mesmo de libertação. É isso que trata o Antigo Testamento. Salvação já é uma coisa cristã, entendeu? É uma coisa que tem mais a ver com aspectos de Deus em relação à humanidade pagã. Não tem nada a ver com Israel. Quando você vai lá, você estuda o livro de Romanos, você começa de Romanos, capítulo 7, você vai até o capítulo 11, você não vê falar em salvação, você só vê falar em filiação, destituição temporária de Israel da promessa, certo? Só isso. Os ramos, a videira, a enxertação, entendeu? Não tem nada a ver com salvação ali. Você só escuta falar ali em justificação, amor e predestinação. Só isso. E quando ele fala em predestinação, ele não fala que fulano de tal está predestinado a isso, aquilo. Ele fala num conjunto de pessoas. Ele tanto falou na predestinação da nação dos judeus e também falou da predestinação filial para a nação igreja. Aí o povo confunde tudo. Calvino caiu nessa bobagem. Calvino era doido. Fica provado quando você vê as coisas de Calvino ali, que ele era uma pessoa altamente mal intencionada. Essa salvação que está falando a Isaías não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a salvação universal, não tem nada a ver com o juízo, não tem nada a ver com os 1000 anos, não tem nada a ver com o Apocalipse. Você tem que entender que Isaías, eles são separados em 3 partes distintas, em 3 épocas diferentes. Tanto até que já se cogitou e se cogita ainda a possibilidade de Isaías ter sido escrito por 4 ou 5 pessoas. Cada um deles é referente a uma época. Veja que essa salvação que está falando em Isaías não tem nada a ver com salvação como doutrina, não tem nada a ver com soteriologia. Isso tem a ver com salvação de Israel e em um contexto histórico, não universal. Acho que você vai encontrar falando em salvação várias e várias partes do Antigo Testamento. Várias e várias. Mas você vai encontrar muito mais fatos em cima da questão da libertação de Israel. Muito mais libertação.
quando ele fala de libertação, é emancipação de Israel enquanto nação. E isso só deu quando? Em 1948, quando Israel, pelo processo sionítico, estabeleceu seu Estado através de Ben-Gurion, não é? E essas profecias de Isaías têm mais a ver com Israel, nação, do que falando propriamente de igreja. O livro de Isaías ele não foi feito para pagãos, não foi feito para os gentios, foi feito para a nação de Israel. É isso que as pessoas elas tentam entender. Aquela aplicação de Isaías 43, para você entender Isaías 53, é aquela passagem do servo do sofredor, você vai ter que ler o capítulo anterior. E você vai ver ali do capítulo anterior a Isaías 53, qual é o servo sofredor. E aí vai dar um nó na cabeça de crente. E a salvação, que é falada ali, é salvar você da morte, salvar você do incidente, salvar você do inimigo. Por exemplo, aquela aplicação em cima, lá em Mateus, capítulo 24, e fala, e todo aquele que perseverar ao fim será salvo. Não tem nada a ver. Aí os crentes arminianos aplicam ali que você pode perder a sua salvação se você não perseverar. O contexto não está falando em nada de salvação como doutrina ali. Já leu como é que começa? Oráculo sobre quem? O mundo? Oráculo sobre a Babilônia. E como a teologia cristã ela tem uma mania de pegar partes e fazer analogias, não é? Pode muito bem pegar essa parte e falar de salvação, soteriologia neotestamentária, entendeu? Mas ali todo mundo está vendo que se trata de Babilônia, entendeu? É a mesma coisa de Ezequiel 28, todo mundo aplica ali a Satanás. Não tem nada a ver com o diabo aquela parte. Tem a ver sim com quem? Com o rei da Babilônia, que o bicho era tão megalomaníaco que se achava e Deus disse, eu vou lhe derrubar. Você é uma estrela muito bonita, mas que você vai cair. É mais ou menos por aí. Analogias, elas são tão comuns que torna certas coisas vulgares, entendeu? Em todo canto se encontra Cristo. Cristo está aqui, Cristo está ali. Gente, não precisa. Cristo não precisa se autoafirmar. Cristo não precisa de afirmação nenhuma porque ele é Cristo. Mesmo que se não houvessem sinalizações, ele é Cristo de todo jeito. Então quer dizer que quando você assume essa postura de procurar analogias aqui e ali, você admite uma fraqueza muito grande de interpretação. Por exemplo, quando o próprio escritor de Mateus ele pega a passagem lá do Salmo 22, que afirma Deus meu, por que me desamparaste? Ali remonta ao que Jesus Cristo, aquilo ali não é profecia nenhuma. Aquilo ali foi casual. Colocar essa passagem, por exemplo, em esfera analógica, e para dizer que uma profecia se cumpriu, é completamente fora de contexto. Porque somente Jesus Cristo usou essa frase. Então é isso. Entendeu? É o que acontece muito. Agora, enquanto esses grupos eles perderem tempo com essas polêmicas bestas, por exemplo, esse assunto aí dizer que o Antigo Testamento foi escrito por demônios, pelo amor de Deus, gente. Aí quer dizer, tira todo o foco do Evangelho. Em vez de ir para a vida do Evangelho, fica com picuinhas. Que nem os apóstolos eles aconselhavam os discípulos, os candidatos a episcopato a ficarem trocando essas pilharazinhas. Estes foram alguns comentários do historiador cristão Jean Albuquerque. Em breve mais abordagens sobre debates deste e de outros temas bíblicos. Visitem os canais parceiros que estão na descrição e se inscrevam.